O senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, foi eleito presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS. Ele derrotou o indicado do presidente do Senado e alcançou 17 votos a favor para conduzir os trabalhos que vão investigar as fraudes nos benefícios do Instituto. O movimento da oposição foi considerado uma derrota para a base do governo, que era esperado aí o senador Omar Aziz à frente da comissão. Após a vitória, Viana disse que os brasileiros esperam uma resposta e soluções também sobre o caso. Vamos ouvir. Nós estamos aqui para dar respostas à população brasileira. E os ministros da Previdência que passaram pelo Estado, eles deverão, naturalmente, prestar contas. Como essas associações conseguiram chegar até os salários dos aposentados, as pensões? Como que isso foi feito? O que foi feito para coibir e o que não foi feito? É hora de nós cobrarmos responsabilidade. Então, os ministros da Previdência serão convocados para darem aqui a sua palavra. Todos os personagens já conhecidos na investigação têm sido apontados pela imprensa. Nós vamos trazer aqui. Agora a gente abre as janelas do Jornal Paranaíba para conversar com o jornalista Danilo Cacheta e também com a Aline Brito, que está direto de Brasília, para tentar entender o que aconteceu ao longo do dia de hoje. Aline, eu começo com você primeiro. Traz aí os detalhes de como que foi essa costura que a oposição fez para conseguir eleger o senador mineiro para a presidência da comissão. Boa noite. Boa noite, Pablini, boa noite, Danilo, e a todos que nos assistem. Então, é a comissão mista, né, que vai investigar as fraudes no INSS, foi instalada hoje aqui no Congresso Nacional. Esse momento da instalação e do início dos trabalhos foi marcado por uma articulação da oposição que deu uma reviravolta na escolha do presidente e também do relator que vão comandar os trabalhos da CPMI. O senador Carlos Viana foi eleito presidente da comissão depois que a oposição se movimentou para driblar o senador Omar Aziz, que foi a indicação feita pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e era o favorito do governo para assumir o comando da CPMI. A indicação de Aziz já era dada como certeira, já estava pacificada. Inclusive, nos bastidores, reuniões já estavam sendo realizadas para definir os próximos passos do colegiado. Entretanto, esse nome, né, o senador Omar Aziz, à frente aí da comissão, não agradou à oposição, que começou a se movimentar para eleger um novo nome, já que eles temiam uma interferência do governo no andamento das investigações. Então, os deputados de direita e centro-direita começaram na noite de ontem uma articulação que durou aí a noite toda, entrou pela madrugada, e para decidir, né, para indicar um novo nome, um novo senador para a comissão, já que o comando da comissão, a presidência, fica com o Senado e a relatoria com a Câmara dos Deputados. Essa mesma articulação que levou à vitória de Viana rendeu um novo nome para a relatoria. Inicialmente, o deputado Ricardo Aires foi indicado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, para relatar os trabalhos, mas o Viana, né, o senador eleito, recusou esse nome e indicou o deputado Alfredo Gaspar para o cargo aí, que vai elaborar um parecer sobre o resultado, né, os trabalhos da comissão nos próximos meses. Pablini. Agora, Danilo, a bola está com você, porque a partir dessa movimentação da oposição, dá para a gente prever algum desgaste para a base do governo Lula? Isso porque a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, já até reuniu aí com os líderes do governo para tentar entender o que aconteceu e já admitiu um erro de mobilização. Qual que é a sua análise referente a esse assunto? Oi, Pablini, Aline, boa noite a todo mundo. Pois é uma situação grave, é alerta vermelho do governo. CPMI, CPI é igual a eleição, a gente só sabe como que começa, nunca sabe como termina, e a mesma coisa é isso. Por mais que lá no final da investigação não se conclua nada que seja comprometedor ao governo, por mais também que não se chegue na figura do presidente da República, o desgaste que vai consumindo o governo até lá,
fritando os integrantes do governo, expondo os principais protagonistas da oposição agora, que vão comandar a CPMI e vão protagonizar os noticiários a partir de então. Isso tudo é um prejuízo para o governo. E o que aconteceu lá em Brasília, de ontem para hoje, não foi nenhuma estratégia muito inteligente, nenhum movimento que precisou de algum cálculo político delicado, não. Foi um jogo bastante simples, mas que o governo não prestou atenção, seja por soberba, uma soberba suicida que o governo está tendo com essa relação com o Congresso Nacional, uma segurança demasiada, achando que tem um controle sobre tudo, e acabou cochilando. Foi assim que o Lindbergh Farias, o líder do PT na Câmara, classificou hoje. A gente cochilou. Não, cochilou, vocês estão dormindo há muito tempo com a relação com o Parlamento brasileiro, e isso ficou demonstrado agora. Veja que, como a Aline explicou, foi uma articulação muito simples ontem à noite. Primeiro, eles mantiveram o senador Eduardo Girão como um possível candidato alternativo ao que o governo indicou, que era o senador Omar Aziz. Só que, no final das contas, o senador Eduardo Girão estava ali como uma candidatura fantasma. Na hora certa, ele sai de cena, entra o Carlos Viana, que já tinha sido articulado na madrugada, num monte de ligação e uma reunião que ficou lá na sede do PL, que demorou muito tempo ontem à noite, varou a madrugada. Ele entra como um candidato agora sim viável e, por mais que o governo tivesse maioria da CPMI, era uma maioria muito apertada. Então, qualquer sinal, qualquer movimentação que ocorresse ali, como de fato aconteceu, era derrota na certa. O que acontece foi que, no fim das contas, alguns titulares não compareceram, se ausentaram, a oposição entrou com os suplentes dela e aí foi essa derrota apertada, mas uma derrota. O que importa é que a oposição vai controlar a CPMI, seja na presidência, seja na relatoria, e isso pode ter desdobramentos enormes. Veja que o próprio deputado relator, agora, hoje à tarde, já estava mencionando, a gente pode aumentar o escopo da CPMI, sim. Qual é o escopo? Olha, o escopo eram os descontos indevidos de associações nos benefícios do INSS, mas ele já está pensando em avançar para os empréstimos consignados. E ali é uma caixa preta também muito perigosa, que pode esconder muita coisa que a gente não tem nem ideia do que seja e pode ainda aumentar o problema para o governo. Então, agora, Pablini, é medir como que vai ser daqui para frente, como que a oposição vai lidar com essa bolada que eles ganharam agora, né? Agora, Danilo, com esse novo cenário, na sua análise, será que os parlamentares da oposição vão de fato se preocuparem em ir atrás de respostas para essa fraude, ou corre o risco da comissão ser dominada aí por narrativas e versões sobre esses desvios? Pablini, eu parto da premissa o seguinte, que CPMI sempre deveria ser conduzida pela oposição, independente de qual seja a oposição, de que lado seja, de qual que seja o tema. Porque a oposição, por natureza própria, ela tem o papel de fiscalizar. Então ela entra numa investigação como essa com sangue nos olhos e faca nos dentes para poder encontrar tudo que é problema do governo. Então a vontade que a oposição tem de encontrar coisas erradas é muito maior. E isso pode trazer uma eficiência à CPMI. Agora, é bom a gente fazer um parêntese. Não é qualquer CPMI, gente. É a CPMI que vai investigar desvios em benefícios do INSS. Um tema social, um tema extremamente sensível para uma maioria significativa da população brasileira. Agora, se vão encontrar alguma coisa, aí já fica em outro departamento. O tom agora do desgaste é a gente ver como que eles vão conduzir os próximos capítulos disso tudo. Danilo, continua aqui com a gente porque tem mais repercussão sobre esse assunto. O senador Cleitinho, do Republicanos, também de Minas Gerais, é um dos suplentes da CPMI e conversou com a Aline sobre essa vitória da oposição na comissão. Aline, detalha isso para a gente também, por favor. Isso mesmo, Pablini, hoje eu conversei, com alguns integrantes, alguns membros aí da comissão, que tem aí 16 senadores
titulares, 16 deputados titulares e o mesmo número de suplentes. E o senador Cleitinho, que integra a bancada mineira aqui no Congresso Nacional, é um dos integrantes dessa comissão. Na conversa aqui, né, com a TV Paranaíba, ele falou que o foco da comissão é encontrar realmente os responsáveis por essas fraudes e que o comando, né, os trabalhos da comissão vão ter aí uma linha séria e rígida de investigação. Vamos ouvir. Mais importante agora é que a gente conseguiu colocar até um mineiro como presidente, que é o Carlos Viana, que é nosso senador por Minas Gerais. Isso é extremamente importante porque para a gente não polarizar. O que é isso? Não é politizar, é ficar colocando culpa em A ou B, se foi governo passado, governo atual. A gente tem que buscar os responsáveis, né? Mostrar para a população brasileira quem foi que roubou dos aposentados e que eles possam pagar por isso e ir para a cadeia. E que os aposentados, tanto de Minas Gerais, né, de todo o Brasil, possam ter seu dinheiro novamente de volta. O que a gente vai fazer aqui é cobrar do governo também, que o governo repasse esse dinheiro que foi roubado. E o que eu vejo do roubo dos aposentados veio já de muitos anos. Não é de agora que está vindo, não. Nem foi culpa do Bolsonaro, nem culpa do Lula. Isso, Pablini, agora, né, os deputados e os senadores que compõem a CPMI vão ter 180 dias para concluir os trabalhos. Esse prazo pode ser prorrogado por mais 60 dias, totalizando aí cerca de 8 meses para a entrega do relatório, que pode indicar aí indiciamentos e responsáveis por esses descontos indevidos em pensões e aposentadorias. Eu volto com você, Pablini. Obrigada, Aline. Obrigado, Danilo. É uma novela que parece que a gente está só no primeiro capítulo, ainda tem muita coisa para acontecer e claro que a gente vai seguir acompanhando, viu? Obrigada a todos vocês.